Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de História do 7º ano. Eu sou a professora Vanderleia e nós iremos falar sobre a expansão marítima. Vamos lá? Preparados para esse tema muito legal sobre a Idade Moderna? Olha só, gente, primeiro precisamos compreender o que foi a Idade Moderna, o período da Idade Moderna. Olha só, a queda de Constantinopla em 1453 até a Revolução Francesa, 1789, ou seja, a eclosão da Revolução Francesa. Então, o período da Idade Moderna compreende 336 anos, que foi chamado de Idade Moderna. E é nessa Idade Moderna que nós vamos compreender o que foram as grandes navegações ou então expansão marítima, ok? Olha só, para compreendermos como se dão as expansões marítimas, precisamos compreender que havia no momento o rei e a burguesia. Observem bem esse slide, essa imagem, que você vai perceber o seguinte: há uma troca de o rei tem poder, a burguesia não tem poder, mas tem poder aquisitivo, não tinha poder absoluto. E eles vão fazer uma troca, um acordo, uma aliança entre rei e burguesia. Rei tinha poder, porém não tinha terras, burguesia ascendeu, tinha capital, porém não tinha prestígio, não tinha benefícios. Então, essa aliança entre rei e burguesia vai favorecer o quê? Favorecer, né, a queda do clero e também a questão dos senhores feudais, lá do feudalismo, certo? E isso, gente, é importante para compreendermos o quê? Compreender que vão surgir uma nova formação social. Que formação seria essa? Vivíamos no antigo regime, que era o feudalismo. Agora nós vamos viver um novo período, né? Um período chamado início dos estados modernos, ou seja, a formação dos estados modernos, certo? A aliança entre rei e burguesia vai transformar na formação dos primeiros estados modernos. E isso eu quero que vocês observem bem no slide, que esses estados modernos vão incluir política, economia, cultura e religião. Esses 4 fatores são importantes para compreendermos a expansão marítima, como que ela acontece neste período da Idade Moderna. Olha só, gente, a política, ela vai ser basicamente o quê? A formação dos estados nacionais, tá? O que foi isso? Foi quando os primeiros estados deixam de ser feudos e começam a se tornar reinos, tá? Porque não existe mais senhor feudal, agora são reinos em ascensão. Os primeiros reinos da história a se formarem foram Portugal e Espanha, tá bom? Por isso que eles vão ser os primeiros reinos mais poderosos, principalmente na questão das navegações. E em seguida nós temos o absolutismo. O que seria o absolutismo? Olha só, o absolutismo é quando você tem o poder centralizado na mão de uma única pessoa. Quem era essa pessoa? O rei, o monarca, tá ok? Então, esse rei ou monarca, ele tinha o poder centralizado em suas mãos, ok? Isso era uma forma da política. Na economia, esses reis, esses reinos que estavam se formando, eles precisavam o quê? Se expandir, ou seja, aumentar os seus territórios. E o que nós vamos perceber? Vamos perceber que Portugal, por estar muito próximo ao mar Mediterrâneo, eles já investiam, né, de forma tímida, mas eles já eram bons marinheiros, né, eram pescadores, enfim, já tinham uma certa habilidade na fabricação de navios, né, barcos pesqueiros, enfim.
E eles vão investir mais ainda para conquistar novos territórios, buscando o quê? Buscando as especiarias no Oriente Médio, como vocês já ouviram falar, e isso aumentaria o quê? A riqueza, tá? E essa expansão marítima em busca de novas riquezas para esses reinos, né, esses estados modernos que estão se formando, nós vamos ter outra característica nesta economia, que seria o mercantilismo. O que foi o mercantilismo, professora? Mercantilismo, gente, não tem nada a ver com mercado. Mercantilismo era uma forma que o rei utilizava para melhorar a sua economia, a potência da sua coroa, da sua nação. Por exemplo, havia o metalismo, que era a busca por ouro, prata, para enriquecer o seu reino. Também tínhamos o protecionismo, o rei dava proteção a quem ele queria, né? E isso era muito importante, né, no mercantilismo, que era uma forma de comércio e o rei era aquele que conduzia essas formas de comércio. Na cultura, nós temos uma questão muito importante, que é o renascimento cultural, que ele aconteceu praticamente nas cidades portuárias italianas, né, como Gênova, também Veneza. Por quê? Porque ali havia grande fluxo marítimo, né, dessas navegações, embarcações, tá bom? E essas cidades, elas cresceram muito nesse renascimento cultural. Renascimento cultural é quando as pessoas começam a ter conhecimento, as obras de artes, elas vão ser vistas, vão ser compradas, vamos ter pessoas também que vão patrocinar os artistas da época. O mais conhecido, né, como sabemos, temos Donatello, Leonardo da Vinci, eles eram patrocinados pelos mecenas, eram as pessoas que davam esse patrocínio. E o Renascimento fez com que as pessoas da época começassem a questionar, ou seja, por que isso está acontecendo? O porquê que fatores tão importantes na nossa sociedade estão acontecendo? Porque houve também um grande avanço científico, né, na ciência também. E é isso, gente, vai influenciar, esse fator do renascimento cultural vai influenciar na religião. É quando, né, nós temos a reforma protestante, né? Que Martinho Lutero ele começa a dizer que eu vou contra a igreja está muito aliada ao rei. Então, ele começa a promover a famosa reforma protestante. Em seguida, temos Calvino e também temos Henrique VIII na Inglaterra, né? O anglicanismo. Só que a Igreja Católica ficou quietinha, perdendo seus direitos? Não, ela vai contrapor, ou seja, vai elaborar uma contrarreforma, né, diante dessa situação protestante. E ela vai acabar influenciando na Inquisição e também, já que temos uma expansão marítima, ou seja, pessoas, né, navegadores, os estados absolutistas estão investindo nessa navegação, estão enviando embarcações, navios a novos territórios, então a igreja enviava missionários junto com esses navios para o quê? Para conseguir mais fiéis e aumentar também o poder da igreja. Lembrando que nesse período, o absolutismo, o rei também tinha aquela questão, direito divino. Se eu sou rei, se eu sou rainha, é porque Deus me concede isso, ok? Vamos para o próximo ponto. Gente, observem essa seta. Nesta seta, nós conseguimos perceber alguns acontecimentos que marcaram a expansão marítima durante a Idade Moderna. O início, né, 1453, a queda de Constantinopla, né, o Império Romano do Oriente, né, lá o bizantino, vocês lembram? E nós vamos ter algumas conquistas de grandes navegadores que eram das potências espanhola e também portuguesa. Por exemplo, temos Vasco da Gama, tá? Que ele chega em 1498 na África. 1492, a chegada de Colombo à América, isso é muito importante também.
Depois nós temos alguns períodos aí que os ingleses, franceses, né, e também os holandeses vão dizer, espera aí, somente os espanhóis e os portugueses vão estar conseguindo, anexando territórios, ficando ricos? Não, vamos investir nas navegações também. Muitas delas, por exemplo, a potência britânica, queria só o chá, né? Eles queriam chá. Lembra do famoso chá inglês? Pois é. Eles foram atrás do chá, partiram em busca desse chá, que era bem caro quando eles chegavam na Europa, né? Partiram em direção ao Oriente Médio. Agora, os franceses e também os holandeses, eles pensavam, vamos estar aqui, vamos criar as companhias nas Índias, só para atrapalhar um pouquinho a vida dos portugueses, dos espanhóis e dos ingleses, tá bom? Nessa expansão marítima, eu quero que vocês observem bem essa imagem. Estão vendo aí? Olha só, gente, nós temos algumas rotas bem famosas, né, dessa expansão marítima portuguesa, ok? Grandes navegadores, né, como Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, Bartolomeu Dias e também Pedro da Covilha. Olha só. Pelas essas setinhas, esses tracinhos, vocês percebem o que acontece de mais importante. A descoberta, assim, digamos, mais importante para Portugal foi quando Bartolomeu Dias conseguiu sair lá da Europa, contornar a África e chegar até a Índia. Gente, a Índia, ou então as Índias que eles falavam, era o Oriente Médio. Eles não tinham noção da divisão de estados, né, países, como temos hoje. Então, eles falavam que eram as Índias, né, todo o Oriente Médio. Ele faz um contorno pela África, só que tinha um Cabo das Tormentas. Nenhum navegador anteriormente tinha contornado aquele Cabo das Tormentas. Se você observar, bem abaixo do mapa aí, escrito em vermelho, Cabo das Tormentas, pois Bartolomeu Dias ele conseguiu contornar esse Cabo das Tormentas, chegando até o Oriente, né? E o rei de Portugal não vai chamar esse local mais de Cabo das Tormentas, e sim Cabo da Boa Esperança, porque é de lá que vem toda a riqueza para a coroa portuguesa, as especiarias, porque a Europa precisava de sabores, né? Como cravo, a canela, né? A alecrim, a seda, enfim, todos aqueles produtos que vocês já ouviram falar sobre as especiarias, tá bom? E esse contorno pela África é chamado de périplo africano. A expansão marítima espanhola. Olha só, gente, eu quero que vocês observem o que os espanhóis fizeram, né? As conquistas espanholas. Eles conquistaram o continente, o quê? Americano, né? Se vocês observarem os tracinhos aí no mapa, né? Esses tracinhos cor-de-rosa, vocês vão perceber que eles conquistaram praticamente o continente americano, que foram as maiores conquistas dos espanhóis. Em busca de quê? Metalismo, ouro, prata, né? Principalmente na questão da América do Sul. A expansão marítima inglesa, francesa e holandesa. Olha só, é bem tímida em relação aos portugueses e aos espanhóis. Algumas conquistas, né, dos holandeses, também dos franceses e dos ingleses. Aqui nessa imagem vocês estão vendo tudo misturado, mas a seguir vocês vão ver cada um, o que eles conquistaram ao longo dessa expansão marítima. Olha só o Império Português. Observem o mapa. Olha só, a antiga colônia portuguesa, Brasil, tá? Eles conquistaram também parte da África, já que eles faziam todo aquele contorno para chegar ao Oriente Médio em busca das especiarias, tá? Essas foram as conquistas do Império Português. Império Espanhol. Olha só, gente, o continente americano, né? Nós temos aí as conquistas dos espanhóis. Por que continente americano? Porque em 1501, Américo Vespúcio descobriu de fato que esse continente era o Novo Mundo,
né? Que até então eles não tinham ideia que continente era esse. Em 1501, Américo Vespúcio, que dá nome ao continente, né? Continente americano, ele diz é um novo mundo. Então, é chamado de continente americano. Tanto a América do Norte, né, quanto a América do Sul e a Central também. E algumas conquistas na África, observando o mapa, né? Também na Europa, algumas conquistas. O Império Inglês, olha só, gente, o que o Império Britânico conquistou, principalmente na África, né? Nós temos aí várias conquistas e também parte da América do Norte. Temos aqui o Império Francês, as conquistas do Império Francês, as maiores, né, conquistas foram na África também, ok? E o Império Holandês, timidamente, conquistaram esses pontinhos laranjados. O Brasil, você já deve ter ouvido, o Brasil já foi holandês. Verdade, Nordeste, a parte Nordeste do Brasil já foi da Holanda, como também algumas partes do Brasil também, né, o litoral, hoje Rio de Janeiro, pertenceu também à França, tá? Então, observem que nós tivemos aí invasões francesas e invasões holandesas, certo? A consequência dessa colonização, temos o eurocentrismo, quando a Europa tinha um sentimento que era superior a todos os outros continentes, a todos os outros povos descobertos. Ou seja, eu sou europeu, então somente eu sou civilizado, eu tenho cultura. Os demais povos descobertos entre aspas, tá? Esses povos não tinham cultura. Só que hoje o eurocentrismo não é utilizado, nós utilizamos o termo etnocentrismo. O que significa etnocentrismo? A minha cultura, né, é superior à do outro povo, à da outra nação. Isso, gente, é igual ao quê? O racismo, preconceito, ou seja, preconceito com o outro. Isso acaba gerando o racismo, né, que está, infelizmente, presente na nossa sociedade até hoje. Agora nós vamos para o exercitando. O que é o exercitando? Vamos ver se fixamos alguma coisa, né, sobre esta aula. Vamos lá? Olha só, temos aqui a questão 1. Peguem um lápis aí para estar anotando, uma caneta para ver se você responde certo a questão. Graças a uma série de fatores de ordem geográfica, política, econômica e tecnológica, os portugueses tiveram oportunidade de serem os primeiros a iniciar a corrida pelos mares e promover a expansão marítima europeia. Assinale a alternativa abaixo, que cita outro dos motivos do pioneirismo português na expansão marítima. Assinale a opção correta. Letra A. A conversão dos portugueses ao islamismo. Letra B. A aliança da coroa portuguesa com as cidades italianas. Letra C. O fortalecimento do poder da igreja em Portugal e maior cristianização dos povos bárbaros. Povos bárbaros, aqueles que eles iam conquistando. E letra D. O poder concentrado nas mãos dos reis. E aí, gente, vamos lá? A, B, C ou D? Então, gente, olha só, acertou quem respondeu a letra C, o fortalecimento do poder da igreja em Portugal e maior cristianização dos povos bárbaros. Parabéns para você que acertou e aquele que não acertou na próxima, né? Você com certeza irá acertar. Acesse a plataforma, lá tem mais questões também para que você possa estar realizando, certo? Gente, olha só, quero agradecer, tá, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, a expansão marítima, e até a próxima, ok? Tchauzinho!